Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Muito boa noite, Atualidades Pampa, direto dos estúdios da TV Pampa aqui em Porto Alegre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, ao vivo, em cores, levando a você a boa informação, o bom humor, os questionamentos e o que é mais importante, proporcionando a sua participação naquilo que nós tratamos aqui nessa bancada. Você participa do nosso programa com o seu WhatsApp ou com o seu e-mail. Manda pra gente e a gente responde ou coloca a sua opinião aqui mesmo no nosso programa. Aliás, eu quero fazer um convite a vocês, que vocês curtam o Instagram do Atualidades Pampa. É o @atualidades.pampa, tá? Atualidades.pampa. O Instagram, nós estamos precisando que curtam bastante, tem que ter muita curtida ali no nosso Instagram, que está recém começando, aí está nascendo esse novo contato com vocês. Vamos às manchetes do programa deste dia 24 de janeiro. Carla Krieger. Situação, Magda, na Venezuela cada vez mais tensa. O ministro da Defesa falou em nome das Forças Armadas e declarou apoio a Nicolás Maduro. Chicão Tofani. Uma quarta-feira desastrosa para os grandes do futebol brasileiro. Quase todo mundo perdeu. Olha só, Marli Barcelos. Aumento do consumo de energia elétrica no Brasil em função do calor e dos aparelhos de ar-condicionado. Violento. É verdade, Aninha. INEP divulga que talvez a primeira pessoa a fazer o Enem este ano seja Jair Bolsonaro. Opa, eu quero saber isso, fiquei curiosa. Roberta. Vou falar sobre economia circular, que foi assunto hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos. Muito bem. Vitorino? O deputado João Willis disse que vai sair do Brasil porque foi ameaçado. Doutor Russo. TRF1 vai analisar. Como? TRF1 ok. vai analisar o recurso da decisão que cassou o pagamento de auxílio moradia a deputados reeleitos. Fica vermelha, cara, sem vergonha. Fica vermelha, Essa cara, foi sem boa, vergonha. dona Maria. Eles A senhora já deu a minha notícia, não preciso mais nem explicar. Não, vamos falar sobre isso, doutor Eu vou para casa, dona Maria. Vamos lá. Depois da sua brilhante participação, às vezes não se precisa fazer um texto numa frase. Vamos lá. Dona Maria, está todo mundo chocado porque se descobriu desse auxílio moradia, que é a módica quantia de R$33 mil que tu recebes por encerrar o teu mandato ou por iniciá-lo. Uma despesinha ali para tu ter uma ajudinha de custo, né, dona Maria? E se descobriu que os deputados reeleitos, ou seja, que já estão lá, que não tem mudança nenhuma para fazer, nenhum tipo de gasto, simplesmente dão continuidade ao seu trabalho e também recebiam. Então, um advogado entrou em Indaiatuba, Minas Gerais, entrou e o juiz federal lá concedeu a liminar. Era uma ação popular? Uma ação popular. Uma ação popular, ok. E aí vem a questão que a senhora conseguiu retratar com muita felicidade. A Câmara podia fazer um golaço, sem dúvida. Né? E o que ela fez? Ela encaminhou, então, um recurso, se defendendo, primeiro, que tem tomado medidas para reduzir custos e questão. Primeiro, deu uma lista de medidas que ela deu para moralizar e cortar os gastos, mas que esta decisão estava baseada em um decreto de 2013 e que ela era obrigada a pagar. Então está agora com o ministro relator, não tem prazo ainda, com o juiz, o desembargador relator, ainda não tem prazo para a decisão e pode sair a qualquer momento, até durante o programa, mas está suspenso por hora o pagamento. Para que se tenha noção do valor, só pelo encerramento da primeira gestão, 508 deputados geraram 17 milhões de reais aos cofres públicos. Então, a sua frase, fica vermelha, cara sem vergonha, eu quero me solidarizar com ela. Porque isso faz muito tempo, nós falamos há um tempo atrás aqui sobre a atitude da senadora Ana Amélia Lemos e de um outro senador, enfim, e mesmo assim, é o descaramento das pessoas. Quer dizer, todo mundo se queixa, todo mundo fala mal, né, dos usos indevidos de dinheiro, da exploração, e eles continuam fazendo a mesma coisa. Como é que nós vamos acreditar, confiar e até gostar de ter sentados lá naquele lugar
deputados, senadores que já só se reelegeram e receberam esse dinheiro. Dos 506 deputados, apenas 8 renunciaram à verba. Pois é, sabe? Apenas 8? É, E o olha lá, já é muito. O exemplo vem de cima. Se o Brasil está pedindo uma nova consciência do cidadão, ele tem que dar, né, os deputados, os senadores, o próprio presidente, aqueles todos que representam o povo e foram eleitos pelo povo, tem que dar o exemplo, tem que começar a abrir mão de alguns benefícios que recebiam até então, que se sabe que em alguns momentos é até legal, mas que não tem condições. É imoral, né, como a gente diz. É legal, mas é imoral. Exatamente. Então, abrir mão de alguns benefícios começa a fazer com que as pessoas talvez também abram mão dos seus benefícios. Então, tem que ser uma mudança coletiva, porque apenas alguns fazendo esse tipo de coisa, isso não vai mobilizar muito, porque daí vai continuar aquele pensamento, não, mas ele lá rouba, não vai mobilizar e não vai resolver nada, né? Carla, tu sabes que a decisão do juiz... Se tu põe 10 aqui, tu tira 30 do outro lado. A decisão do juiz de primeiro grau foi muito bonita, ele foi exatamente dentro desse critério de moralidade. Que mudanças tu vais ficar no mesmo lugar, né? O cara não vai sair do lugar. Então, vamos aguardar, vamos trazer amanhã a decisão assim que ela sair, no que vai se basear no desembargador. Essa é a decisão que o TRF4, mas se o juiz mantiver a liminar, não será pago. Então vamos aguardar a manifestação desse desembargador, se ele vai na linha do juiz de primeiro grau pela moralidade, ou se ele vai simplesmente se basear, não tem um decreto, tem que pagar, e aí nós vamos ficar aqui chupando o dedo. E ainda sobre esse tema, o mais inacreditável é aqueles que abrem mão dessa verba são exaltados quando na realidade fazem algo certo, então fica até como campanha, depois eles divulgam, porque eu abri mão da verba, então eu mereço, então virou o sinônimo de honestidade. Não, né? É qualidade. É qualidade. É um mérito abrir mão de algo que você não merece. Virtude. Olha, virtude. Olha, esse aí, eu vou votar nisso, sabe por quê? Porque ele tem virtudes, ele abriu mão daquela verba vergonhosa, ridícula, safada que eles ganham há anos. Não é verdade, Sérgio? 33. Razão, tinha que abrir mão. Só 33. Tinha que abrir mão da verba do automóvel e também da verba da casa. Mas a desculpa é que nem a do judiciário. Está na lei. Tudo está na lei. Mas tem que mudar essa lei, gente. Tem que mudar isso aí, não tem condição. Ou pior, quando vem a justificativa depois, reformas importantes. Daí a pessoa mudou toda a casa, trocou tudo do apartamento, do local e depois justifica como tive que fazer uma reforminha milionária. Não, é 33 no final da legislatura, para todo mundo. Isso. E 33 para a nova legislatura. Então, aqueles que foram reeleitos não tiraram uma canequinha de dentro de casa e pegaram mais 66. Isso, essa é a questão. E mais o automóvel. A Ana Amélia Lemos, quando foi eleita Chicão, isso paga piriguete por um ano. É a moeda do Chicão. Sim, um ano. Na tabela Chicão, que é mais caro. Tabela Chicão. A Ana Amélia Lemos, quando abriu mão desse auxílio mudança, nem era uma renovação, ela morava em Brasília. Ela continuou morando, porque assim, ela continuou morando na casa dela e tinha direito a receber os 33 mil. Isso. Abriu mão disso, abriu mão da mudança. Quer dizer, opa, gente, fica difícil. Aí depois não sabe onde vai parar o dinheiro da gente, né? Fica difícil defender. E tem um agravante ainda, o seu Rodrigo Maia, o coisinha aí que quer se reeleger, pagou. A má notícia é que está eleito. Está eleito. Desculpe, eu não te ouvi. Pagou antecipado. Mas tem que antecipar, né, Ele já pagou para os que iam sair. Que alguém cortasse. E para os que iam chegar. Já pagou geral. Pagou. Pagou geral. O seu coisinha já pagou geral, para garantir a reeleição dele. Que horror. Entendi mal o que o senhor falou. Pagou geral. De outra coisa. Ele pagou geral, pagou para todo mundo. Ele pagou eu acho que em dezembro que tinha que sair, em janeiro que iam sair, e inclusive a mãe de uns comentaristas de televisão que já recebeu. Parou? Não, isso não. Dona Magda. Os neurônios do Marne hoje estão safados. Eu queria externar de público a minha profunda preocupação com a saúde do presidente Bolsonaro. Ele vai para essa cirurgia, segunda-feira, uma cirurgia que é uma verdadeira obra de engenharia, conversando com médico, hoje conversei com pessoas. Ele está no melhor hospital, ou um dos 2 melhores hospitais do Brasil, ou um dos melhores da América Latina, que é o Hospital Einstein. Ele tem a melhor equipe de médicos, porque tem que reconstruir, tem que descolar o canal intestinal. É uma obra de engenharia, que vão abrir toda a barriga dele, vai até o reto. É uma coisa terrível essa cirurgia, né? Tem detalhes que me foram falados hoje.
por um amigo pessoal que eu fiquei horrorizado com tudo isso. Outra coisa, você nota na imagem dele que ele está com a figura emaciada. Ele está com a cor diferente em função de não ter um intestino funcionando, né? Porque ele não tem um intestino funcionando. Então, eu externo de público a minha mais profunda preocupação com a saúde do presidente. E um idiota me encontrou na rua ontem, hoje, um idiota. Ele sabe para quem é um idiota, Sabe o que ele disse? Que foi o Bolsonaro, ele mesmo que se esfaqueou. Foi, claro. Ele mesmo se esfaqueou. Viu, né? A gente viu que foi ele mesmo. Dizendo que aquilo foi uma armação, que não sei o que. Mas, meu amigo, mas que a imagem... Não, mas aquilo ali se viu, porque eu vi, mas vem cá, vocês têm uma doença mental, as pessoas são sociopatas, alguma coisa referente a isso. Mas, finalizando... Eu quero dizer para vocês, externar hoje, quinta-feira, a minha grande preocupação pela saúde do presidente eleito do Brasil, eleito, com 55 milhões de votos. O que se esperava dele, como eu disse ontem, ele falou a respeito do filho dele. Eu até gostaria de encerrar esse assunto do filho dele, porque você já cansou. Eu quero retomar um pouco, em alguns minutinhos só rápidos, porque ontem, quando se falou que ele não foi para a coisa, foi pro hotel, depois que ele foi almoçar no bandejão. Gente, a gente não pode esquecer que a alimentação do presidente da República não pode ser a alimentação de qualquer ser. A alimentação dele tem que ser sem tempero, tem coisa que ele não pode comer. E outra coisa, eu não desejo a ninguém, tá, ter uma bolsinha de colostomia. Você tem que limpar aquilo. Você tem que limpar, senão cheira mal. Então, imagina um homem que sai de manhã... Cheiro de fezes. Tem fezes dentro daquilo. Então, é claro, é normal que a pessoa, mais do que nunca, queira se retirar. Então, vocês imaginam tudo, e não é porque é o Bolsonaro, qualquer pessoa que estiver nessa situação, é muito constrangedor, gente. E a pessoa não tem uma vida normal. Ela não tem o funcionamento normal do seu organismo, sabe? Não pode ser qualquer pessoa. Mas também é vocês perder tempo com opinião de esquerdopata. Não é, nós não estamos perdendo tempo. Aqui, discutir com esquerdopata, tem um neologismo na internet bem interessante, bem engraçado. Discutir com esquerdopata é como jogar xadrez com pombo. Ele não sabe o que está fazendo, derruba as pedras, faz cocô no tabuleiro e sai de peito estufado achando que ganhou a discussão. Faz cocô no tabuleiro, é muito bom, muito bom. E pior que o cocô dele faz mal. Vamos lá, doutora Roberta, sua manchete. Magda, a conta é cara. A cada $1 que gastamos Perdão, gente. A cada $1 que se gasta com alimento no mundo, o custo é de $2 em relação ao que acontece no meio ambiente. Isso foi uma discussão muito grande que aconteceu hoje no Fórum Econômico Mundial. Por quê? Porque eles estão entendendo que há um impacto na produção de alimentos que estão matando até 5 milhões de pessoas no mundo, gerando uma crise existencial enorme em razão do quê? Até 2050, a população não vai conseguir ser alimentada se nós estivermos gastando todos esses recursos ambientais que atualmente se gasta, com agrotóxicos, antibióticos e etc. Então, eles entendem que a solução disso tem um nome novo, que chama economia circular. A economia circular é uma economia que tem 2 princípios: regenerar sistemas vivos e eliminar resíduos e poluições. Então, o que eles fazem? Eles buscam reflorestamento, eles buscam utilizar o máximo o alimento daquela região e reaproveitar. E, inclusive, há um modelo de economia circular que está sendo estudado para 4 cidades no mundo, entre as quais São Paulo, no Brasil. A ideia é que agricultores familiares regenerem áreas verdes da capital, São Paulo, e também da região metropolitana. E o sistema poderia evitar 92 toneladas de emissão de gases de efeito estufa e reduzir o consumo de água doce em 46 milhões de metros cúbicos. A ideia também é aproximar cada vez mais o consumidor do produtor. E vários aplicativos, olha que interessante, estão nascendo com esse objetivo. Então, há uma preocupação ambiental muito grande no Fórum Econômico Mundial, chamando a atenção também de nós brasileiros, que temos uma vasta condição de ganhar e fazer bons negócios em cima dessa situação, até porque temos a maior reserva florestal do mundo.
E hoje choveu Eu vou muito. inventar a agricultura quadricular. O que foi? Para ganhar dinheiro em palestra. Essa circular. Começar a plantar dentro de edifício. Eu vou inventar quadricular para ganhar palestra. Tá caríssimo. Esses caras inventam esse negócio para ganhar grana em palestra, coisa e tal. Quem é que não sabe que esse processo de realimentação, retroalimentação, meio ambiente, recuperação... Aí os caras pregam essas teses para ganhar grana. Deixa já que você está falando em circular e quadricular... Você seria um pastor, circular você realimenta. pastor. A quadricular você vai, faz que vai e acaba... Mas acaba... Fui que fui, mas não fui e acabei de muito. Depois volta, aí vai de novo. Hoje na rodovia, aqui tirei até uma foto, na rodovia Raposo Tavares, São Paulo, choveu. E as pessoas foram pegas de surpresa, tiveram que parar os seus carros no meio da avenida, ficaram ilhadas nos seus carros. As imagens foram assustadoras. Impressionante. Assustadoras. Uma mulher desceu do carro, estava perto ali da barreira que divide uma pista da outra, e aí ficou ali, e as pessoas começaram então a se mobilizar, que estavam vendo tudo acontecer, arriscando a sua vida, assim, né? Porque tem bueiro, talvez o bueiro pudesse estar aberto, o bombeiro até diz que a pessoa não tem que se meter nesse caso, que tem que ser um profissional, mas enfim, as pessoas se mobilizaram e ela porque tu vê aquilo acontecer e não tomar uma providência, tu começa o lado humano falar mais alto, tu querer salvar. As pessoas apavoradas, algumas em crise, tem gente que tem crise de pânico, quer dizer, para o carro no meio da avenida, começa a subir a água, a água estava assim não tinha carro boiando. Então, aí é horrível, um carro boiando tu não controla. Paulo, e também das outras cidades com enchentes e tudo mais, é muito complicado. Olha aqui, ó, vamos... o Gustavo Vitorino e a Roberta falaram sobre negócios, enfim. E eu tenho algo que não custa nada, absolutamente nada. Um curso técnico em agronegócios está com as suas inscrições abertas. Estão abertas para o processo seletivo em agronegócio. Ele é oferecido numa modalidade semipresencial por meio da rede ETEC. No Rio Grande do Sul é o Senar RS, que está disponibilizando 160 vagas, que estão distribuídas entre os polos de Cruz Alta, são 80 vagas, e São Cepé, mais 80 vagas. Obviamente que a prioridade será dada aos produtores rurais, aos familiares de produtores e colaboradores que atuem no meio rural, ou seja, um curso técnico em agronegócio. Para frequentar o curso, é necessário ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo. As inscrições são realizadas pela internet. E logo após o encerramento do período de inscrições, será então publicada uma listagem daqueles candidatos que foram pré-selecionados, que farão então uma prova de interpretação de texto, que é uma etapa que será eliminatória, consequentemente classificatória. As inscrições, eu chamo a atenção, encerram em 14 de fevereiro. O candidato deve ficar atento para realizar essa inscrição, já que não é possível realizar correções após o envio da documentação. E a escolha do polo também merece consideração, pois não é permitida a realização de transferência. Como é que você chega a tudo isso? Através pode ser do site do próprio Senar ou do próprio ETEC. Você pode se inscrever. É reconhecido pelo MEC, ele tem aulas expositivas, visitas de campo e a produção de trabalhos de conclusão nas modalidades artigo científico, relatórios técnicos e revisões bibliográficas. Uma oportunidade excepcional de você aprender, de você se aperfeiçoar, de levar um pouco mais de conhecimento para o produtor rural, né, Ou gente? seja, não estuda quem não quer. É verdade. E outra coisa, pode-se considerar um curso de nível superior, porque é exigência de segundo grau. E ele prepara, assim, ele foca na gestão do agronegócio e desde o ano de 2016 está preparando alunos para atuarem na assistência técnica, na gestão e na comercialização, visando os diferentes segmentos e as cadeias diferentes, as cadeias produtivas da agropecuária brasileira. Acho que é sensacional. Melhor de tudo, é grátis. Né? É grátis. Só dar uma dica, amanhã, nessa sexta-feira, né, dia 25, 8 da noite, na Saba, em Atlantis, na promoção da Rede Pampa de Comunicação, o professor Moacir de Araújo Lima vai estar proferindo uma palestra a partir das 20 horas, que legal. Onde ele vai estar falando sobre o que ele domina, que é a física quântica e a religiosidade. Aquela eterna luta entre a religião e a ciência
o professor aborda esse tema com extrema habilidade. Ele é autor de dezenas de livros. É um dos nossos maiores pensadores, né, Marcos? Com certeza. Nosso amigo pessoal. Querido sempre amigo. que o professor fala, traz assim coisas maravilhosas. Ou seja, ele aborda essa relação da religiosidade com a ciência e os seus polos. Eu considero... Nessa sexta-feira, 20 horas... Sexta-feira, 25, 20 horas. Entrada gratuita? Na Saba. Sim, claro. Eu considero o professor Moacir um iluminado. Ele é mesmo. Ele é uma pessoa iluminada. Um abraço para o professor Moacir. Eu estava pensando numa das maiores figuras da história, que hoje é um ídolo, o senhor Winston Churchill. E sobre a capacidade dele de ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. De ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Eu estou dizendo isso para você que está nos vendo agora, que talvez esteja atravessando um mau momento em sua vida, porque não está fácil para ninguém a vida, né? Principalmente nesse regime de plutocracia que nós vivemos, onde o dinheiro é um imperativo e onde as pessoas não respeitam mais nada, nível de amizade, de afeto, casamento, sociedade, como no caso daquele que matou aqui no interior o amigo ali por causa de dinheiro, por causa de porcaria. E assim, ó, ele continua dizendo que não. A polícia está impressionada com o jeito que ele fala, com a frieza dele. Ninguém faz ideia de onde está o corpo. Que coisa mais maluca. Desculpa, Marco. Bom, não, e só para finalizar bastante rápido, Winston Churchill teve muitos fracassos, Galípoli, Dardanelos e outros tantos lugares onde ele participou. Ele era alcoólatra, isso eu já falei diversas vezes aqui, mas era dono de uma genialidade, de um temperamento forte. Em determinados momentos, Lloyd George e outros elementos que pertenciam ao primeiro escalão, digamos assim, inclusive o próprio rei, à época, vamos concordar, vamos pedir o armistício para a Alemanha, ele batia com a mão, eu não aceito isso, nós vamos lutar ao fim, sangue, suor e lágrimas, isso é famoso, esse dito dele, sangue, suor e lágrimas, nós vamos até o final e conseguiu, com apoio, evidentemente, do presidente Roosevelt dos Estados Unidos, vencer essa Segunda Guerra Mundial. Então, se você se sente fracassado. Porque a vida é como um jogo. Você erra hoje, erra amanhã, erra depois de amanhã, um fracasso hoje, um fracasso amanhã. Você vai triunfar com certeza. E lembre-se, quando a gente atinge o auge do sucesso, a gente pensa que a vida é assim. Mas quando a gente fracassa, a gente vê qual é a realidade da vida. A realidade da vida não é o sucesso, e sim o fracasso. Isso aí. Chicão Tufani, por favor, sua manchete. Tudo bem, dona Maria? O seguinte, foi uma quarta-feira desastrada no futebol brasileiro. Sabe, foi um fracasso geral para os times grandes, uma coisa incrível. O Grêmio empatou, tudo bem, o time reserva, o time adaptação, mas empatar com o Aimoré. Em São Paulo, o Corinthians é o multicampeão do Brasil, foi o time que mais ganhou título nos últimos 10 anos, nessa última década, dominou o cenário brasileiro, também bailou. Perdeu para o Guarani de Campinas, também uma partida assim, nada a ver do Corinthians, com um novo técnico, todo aquele approach corintiano, novo patrocinador, em grandes perspectivas, fracassou. O Flamengo, com Gabigol e De Arrascaeta, mas com o time reserva. Tudo bem que o time de reserva do Flamengo é uma seleção, mas empatar com o Resende, dominou a partida no interior do Rio de Janeiro, é uma piada também. E o Botafogo, o time querido lá, não ganha uma no Campeonato Brasileiro. Desculpa, no Campeonato Carioca. Empatou de novo. O melhor jogador da partida foi o goleiro do Botafogo. E essa praga dos times grandes ter fracassado ontem, chegou em Minas Gerais com o Atlético Mineiro, que foi goleado pela Tombense. Ninguém sabe que é a Tombense. Ele tombou. Agora, a piada do dia foi aqui em Porto Alegre. O Internacional fez uma contratação absurda. Messias. Um zagueiro... Bolsonaro? Não. Porque eu já estou achando que ele vai resolver o problema do América Mineiro, que é um zagueiro da base do América Mineiro, que é um time que está na segunda divisão, e de contrapartida cedeu para o Cruzeiro o Roberto, que é um zagueiro da base do Internacional, que estava jogando bem, fez uma bela estreia no Campeonato Gaúcho. Então o Internacional continua de mal a pior na parte futebolística dele. E uma notícia triste para o Internacional. Ele vai entrar na Libertadores da América, sabe, no grupo de quem? Do River Plate, que é difícil ganhar, é o campeão da Libertadores, e provavelmente São Paulo, que vai se classificar no Qualify. Então, o Internacional... É um osso duro esse. É um sério candidato a não passar da primeira fase. Exatamente. E a Rádio Grenal está lá com o Haroldo de Souza, o homem que inventou a tablita, o redutor nas relações,
para ser um grande narrador hoje, que para mim é o melhor do Brasil. Ele larga a isca, ele larga a isca. Eu me lembro desse assunto, que o assunto provocou um tumulto nessa Foi uma coisa que... A redução da tablita, e tu explicou na oportunidade, eu não sei se tu quer tentar explicar não, a redução da tablita... Tu não provoque. Não, é que talvez... Como a nossa audiência é rotativa, talvez ele queira explicar. A redução da tablita é o seguinte, se aplica nas relações. Pode ser tanto o homem ou tanto a mulher. Quem tem mais budget ou gadget, que é atitude, faz. Em suma, a mulher chega em tal idade, desconta promissória. E pega outra mulher mais jovem. E assim, quando ela chega naquela idade, ele tem um limitador, é um redutor de idade. Ele faz isso. Ele faz isso, Haroldo Souza. E a tablita foi institucionalizada na economia brasileira, a Roberta deve saber que traz economia, pelo ministro Delfim Neto, que é hoje um grande corrupto também, né? Tá aí o conselho que tu dá pra quem não tem pra pagar. Aí tem não, que mas se mas não é questão de pagar, é questão de gostar. A pessoa gosta do outro. Não, eu não tenho essa experiência. Não tenho essa experiência, eu não sou casado, graças a Deus. Já te contou a história? Não, fui casado, mas sem filhos, mas saí bem do casamento, papá, que tu quer, papá, Dona vai. Magda, o Chicão tem, na realidade, um balcão de negócios. Mas isso é chamado business love. Nos Estados Unidos é isso. Sabia que as pessoas elas encontram o seu parceiro por um perfil. Esse cara gosta de golfe, eu gosto de tênis. Tô um pouco preocupado. Não, esse cara gosta de bolão. Eu tenho que gostar de bocha, eu não posso gostar de golfe ou de bolão. Tá bom, qual é a tua preocupação, por favor? Porque na primeira vez que tu trouxe esse assunto da tableta, tu foi mal compreendido. A bancada está compreendendo. A própria bancada se revoltou um pouco na oportunidade. A Rádio Grenal hoje, as redes sociais o Chicão tem uma tese desenvolvida aqui no programa que já deu problemas para ele. Mentira. Uma só? Uma tese só que deu problema? Mas essa dele é devastadora. O homem só pode bancar a mulher que tem até a metade da idade dele. Mas o Michel Temer deu esse exemplo para nós. O presidente da República, que vai estar nos anais daqui a 200 anos. Exemplo de Michel governo. Temer foi o presidente da República. Exemplo de homem em governo. Sim, vai na história do Brasil. O Lula vai, porque a mulher não era no canal. Vamos começar a implicar. Vamos começar a implicar no Chicão de novo. O Lula está na prisão. Preso para não gostar de bagulho. Não gostar de bagulho. Prepara aí A Magda gostou da ideia. Só um pouquinho que a Roberta foi citada, ela quer falar. Tem 8 milhões de mensagens contra o Chicão, cara. Prepara aí. Já que a gente está falando em economia, é muito importante a gente comentar que hoje a Bolsa de Valores do Brasil bateu um novo recorde. Fechou em 97.280 pontos. Amanhã é feriado em São Paulo, então a Bolsa essa semana fecha com índices recordes. Isso muito por conta que no Fórum Econômico Mundial, enquanto o Bolsonaro fica mais calado, o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, tem dado várias entrevistas colocando melhor os objetivos, principalmente da reforma previdenciária. A reforma previdenciária original que o presidente Temer, então, colocou pela primeira vez, tinha como meta uma previsão de poupar 800 bilhões de reais em 10 anos. Aí foi feita alterações e nós chegamos a um valor estimado de uma poupança de 480 bilhões. Pois, segundo Paulo Guedes, eles pretendem levar uma reforma previdenciária que pode render uma economia de 1,3 trilhões de reais em 10 anos. E isso, o mercado, então, foi a mil as compras, especulando porque há uma expectativa grande. E também, Guedes pretende reduzir a carga tributária do Brasil, que hoje está em 36% do PIB, em 30% do PIB. Então, são notícias muito importantes que estão aí trazendo uma expectativa que cria ambientes de negócios favoráveis. E nós, mais do que tudo, estamos precisando. Dona Magda, eu quero linkar o assunto que vou entrar aqui. Se a senhora me autorizar, não quero... Está autorizado, amiguinho. Vamos lá, vai em frente. Vai em frente atrás. A equipe do Bolsonaro anunciava que essa viagem seria para fechar, ultimar os detalhes da reforma da Previdência, que será, como nós dissemos, primeiro apresentado aos deputados e depois trazido para nós todos. Mas eu quero trazer e repercutir a uma entrevista super importante que deu o ministro Sérgio Moro para não é revista, para a editora, a Reuters. Agência de notícias. Em inglês. Achei que legal, que nojo. Em inglês que deu o nosso ministro ali. E ele portando-se, dona Maria, como deve portar-se um ministro da Justiça, né? Porque a Justiça não é um órgão político.
quem faz política são os políticos. E ele não, ele exerce um cargo onde ele tem que ater-se à lei. E a maturidade que eu abri aspas aqui, o governo nunca vai interferir no trabalho dos investigadores ou no trabalho com promotores. Isso talvez ele lembrando a experiência que ele me viveu com o juiz. Sim. Porque se muito quis se fazer o descrédito dele quando ele julgou os processos da Lava Jato, porque ele era de direita, ou porque ele era esquerdista, se tentou rotulá-lo, e ele sobreviveu a isso. Então, talvez por isso agora que esteja existindo esta pressão contra os promotores do Rio de Janeiro, ele se aproximou para dizer exatamente isso. E a segunda questão, essa sim é muito importante, Dona Magda, que ninguém se ateve a esta questão. A decisão que busca o Flávio Bolsonaro, ela é seríssima, porque ela pretende anular, prestem atenção para quem não é familiarizado com o direito, anular a decisão que permite o COAF fornecer provas para o Ministério Público. Isto foi a base de todas as lava-jatos, falo no plural, porque teve a do Rio e teve a do país. Ou seja, o Ministério Público pegava as delações, tinha delação. Aprendeu-se que aqui que o STF não aceita a delação por si só. Só a delação não basta, precisa a prova material. Então, o Ministério Público começava a investigar, ia ao COAF, pesquisava o dinheiro e trazia para o Ministério Público, que aí ele conseguiu dezenas e dezenas de condenações. O que quer o Flávio Bolsonaro? Ele quer uma liminar que anule o fornecimento do COAF às provas que ele deu para o Ministério Público, que o Ministério Público não possa usar as provas produzidas. Então, precisamos torcer muito, muito para que não seja bem sucedido nisso, porque isso poderá barrar toda a continuidade das investigações da Lava Jato, que estão baseadas nos dados fornecidos pelo COAF. O que dá uma certa tranquilidade em tudo isso é que o próprio presidente ontem disse que se Flávio Bolsonaro errou, ele vai ter que pagar por isso. E hoje, com essa declaração do juiz Sérgio Moro, também colocando que não vai intervir de forma nenhuma nas investigações. Isso dá, de certa forma, uma segurança jurídica de que isso realmente não vai acontecer. Mas acredito também que esse assunto, ele se linke com o próprio assunto do Gustavo Vitorino, que vai falar do Jean Willis, que se sentiu ameaçado. O Jean Willis queria sair por cima e queria criar um factoide. Agora, ele renunciou, né? Eu estou esperando o seguinte, ele tem que ir por uma questão de coerência, ele tem que ir para Venezuela, para Cuba ou para a Coreia do Norte, né? Ele tem que ir para um desses 3 países, que são países que respeitam a ideologia dele, que têm a ideologia dele. Então, eu gostaria, senhor Jean Willis, já que o senhor divulgou nota para a imprensa, dizendo que foi ameaçado não sei o quê... Não, na realidade não foi uma nota, foi uma entrevista. A entrevista para a Folha, tinha que ser para a Folha, né? Claro, é o órgão oficial. Qual foi a notícia? Porque eu não tive, nós estamos comentando a notícia, tem ter dado a notícia. O Jean Willis anunciou hoje que vai sair do país, não vai voltar para o país, porque ele está fora. Já foi há algum tempo embora. Vai renunciar. Já está fora e não vai voltar para o Só que ele não disse onde está, qual é o país que ele vai ficar. Mas ele está se escondendo, Gustavo. Ele está se escondendo, porque ele vai declarar ele está se escondendo das milícias, está com medo. Tô com medo. Mas esse tipo de cara, ele vai com a roupa do corpo. Vai embora, já vai tarde. Vai fazer a minha falta pro país. Agora, ele tem que estar ou em Cuba, ou na Venezuela, ou na Coreia do Norte. Qualquer outro país. A gente tem a declaração dele no Twitter, nós temos a declaração para colocar aí para os nossos telespectadores. Então. Aí, ó, o que diz ele ali, diz assim, preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum e faremos muito mais quando chegar o novo tempo. Não importa que façamos por outros meios. Obrigada a todos e a todos vocês, a todas e a todos vocês. De coração, axé. Jean Willis. Falando em axé, amigo, vamos... Vai tarde, viu, tio? Eu preciso que vocês, me ajudem a lembrar. Não faz nenhuma falta a política brasileira. Vocês me ajudem a lembrar. Mas quem tá vindo também tá forte. O Jean Willis apareceu participando daquele programa, Big Brother, enfim, blá, blá, blá. Tudo bem. O que ele fazia nessa época? Quem era ele nessa época? Ele era professor e também tinha algumas obras publicadas. Eu não lembrava. Ele quer seguir a carreira acadêmica fora do país. Mas a da Coreia do Norte.
Norte, em Pyongyang. Não sei. É que na realidade... Mas a notícia é que ele foi... Não, a notícia mesmo é que ele está sendo ameaçado pela milícia. A gente começa a discutir política como se o importante não fosse ameaça à vida dele. Não, foi isso que a gente... Mas um país sério, ele teria pegado 30 anos de cadeia. O cara dá uma guspida no outro, cara. Não tem a mínima moral esse Jean Willis. Não, mas não tem mais o fato. Mas isso 30 anos de cadeia por dar uma cuspida no outro. É uma falta de decoro. Não, isso é outra coisa. Mas ele é um cara que ele olha. O Jean Willis tem que ir embora do país mesmo. Já foi, querido. Que bom. O senhor ouviu as suas preces. Foi o primeiro que disse que iria embora. Ele disse se o Bolsonaro ganhasse. Pelo menos ele teve honra. Ele tem honra. Tem honra. Você tem que falar que é. Não, mas o Pablo Vittar não tem nenhum ponto de política. E só pra gente destacar que seria o terceiro mandato do Jean Willis, ele é o primeiro LGBT a de fato assumir um cargo e agenda LGBT dentro do Congresso Nacional, então ele vai justamente falando que se sente ameaçado depois das investigações terem relacionados à família, o filho do Bolsonaro, as milícias que possivelmente estão envolvidas no caso Marielle. Ele foi então responsável por instituir a comissão que iria investigar o que aconteceu com a então vereadora, o que de fato aconteceu. Então depois disso ele foi mais intensificado a perseguição dele através das redes sociais, porque lembrando que o Frota, ele também passou por um processo, ele foi julgado por espalhar uma fake news a respeito do Jean Willis, relacionando ele com a questão da pedofilia, e ele fala que depois desse caso, de ele ser relacionado a esse tipo de coisa, ele passou por situações ainda mais difíceis da perseguição, além LGBT, a da pedofilia e ainda essa relação com a Marielle que ele desenvolveu, e principalmente pelo assassinato, pela maneira em que se colocou o crime, ele se sente ameaçado, então tomou a liberdade, se manifestou através do Twitter, dizendo que estaria abandonando o Brasil. Eu vejo que se perde porque é uma pessoa que tem medo de morar no Brasil, então o que a gente pode colocar? Mas só para a gente falar que o Davi Miranda, ele também é um vereador eleito pelo estado do Rio de Janeiro em 2016, é quem assume então a vaga do Jean Willis. Ele também é LGBT, casado há 13 anos com um jornalista responsável pela até divulgação do caso Snowden aqui no Brasil. Ele foi perseguido também, já foi preso em Londres enquanto fazia uma viagem. Ele tem um papel muito ativista, principalmente no ativismo digital, tem alguns projetos relacionados a isso, até ele que criou o projeto que, de forma mais extensiva, investiga as questões daquela coisa horrível, aquela corrente baleia azul. Ele foi, então, no estado do Rio de Janeiro que colocou que as pessoas que forem identificadas, que a investigação procurar e achar essas pessoas que disseminam essas informações, elas devem, então, responder perante a lei sobre o que acontece com as nossas crianças no Brasil. Falando em responder... Ana, só me garante que o Chicão não vai ter sossego, então. Já tem um substituto. Tem um substituto bom. Minha posição é claro, o seu Jean Willis é um covarde, está fugindo da luta, está fugindo da briga. Ele vai morrer aqui? Não vai morrer, não vai morrer. Por que não? Ele tem que andar blindado, ele morreu vai morrer. Ele foi agredido na rua. Se todo mundo que fosse ameaçado fosse morrer, metade da população estava morta. Eu, quando comecei a criticar o PT há 10 anos atrás... Mas ele mora no país que mais mata LGBT. Ele está no país que mais mata LGBT. O problema não é LGBT, o problema é que o Jean Willis é uma esquerda, faz parte de uma esquerda raivosa. A esquerda que é raivosa, ainda bem que ele ataca instituições, ele cuspiu na cara do presidente. E agora vai fugir como cachorrinho com o rabo das pernas. É um covarde. Ele não é de luta? Fica aqui, defende suas posições, defende LGBT. Fica aqui, defende. Eu sou deputado federal, não tenho segurança, e na Rádio Pampa, 10 anos atrás, era ameaçado. Cheguei a mostrar para a direção aqui e-mails e coisa que eu recebia. E nunca corri. Eles querem me pegar, me peguem. Então para com isso. Tá bom, chegou. Tá bom. Um troço desse, já vai tarde. Calma, direita raivosa. Deixa só, Ana, o que tu estavas dizendo? E tu não interfere, Gustavo, por favor. Não, que de fato ele já cumpriu, então, duas sequências, na sequência os mandatos, foi um dos mais votados, a comunidade LGBT se sentia muito representada, tanto que ficou feliz que o seu sucessor também é uma pessoa envolvida nessa causa, uma pessoa que já, através do Twitter... Não foi dos mais votados, não, ele entrou pelo coeficiente eleitoral. Ele entrou pelo coeficiente eleitoral, não foi dos mais votados, ele não atingiu. Tá esclarecido. Vamos lá, vai, Ana. Então, eu fico muito feliz que o Davi Miranda, porque ele é uma pessoa que principalmente pensa nos jovens, na educação. Ele veio de comunidades carentes do Rio de Janeiro, não teve pai, na certidão de nascimento dele não consta, teve, infelizmente, a mãe não conheceu muito bem, foi criado pela tia, então tem uma biografia que fala a respeito de muitos brasileiros. Ele disse que pretende se incomodar, trazendo a questão da educação e dos jovens que devem ser priorizados. Aninha, tu é bem esquerdinha, né?
As pessoas Mais dizem ou que menos. tu é, e as pessoas dizem que tu é. Tem muita gente direita aqui. Daí me colocaram para dar uma... Não, mas eu não acho errado, não acho errado. Eu só estou confirmando que as pessoas... Posso fazer uma pergunta? Não, agora eu sou Muito obrigado, Ana Maria. Depois tu faz a pergunta. Vai É pra ordem. esquerda ou pra direita? Deixa, não importa. Eu vou para onde eu quero. Essa é a independência Muito que eu construí bom. com Parabéns. 62 anos. Parabéns, parabéns. Em relação ao que a gente diz na bancada, a gente tem dito aqui, até usando a experiência do Mário e do Vitorino, que moraram no Rio de Janeiro, que mais de 10 pessoas foram mortos, diretores de presídio, que no Rio de Janeiro se mata, as milícias tomaram conta. Então tu é ameaçado de morte pela milícia e aí chama de covarde alguém que vai embora do país. Ué, o ex-militante do partido dele enfiou a faca na barriga do presidente. Exatamente. O ex-militante do partido dele. E quer dizer que para um lado vale, para o outro não vale. Tá, tu disse. Eu quero te dizer que a vida é um bem sagrado e ninguém tem que ser tiradentes aqui. Eu acho que ele está fazendo o que a maioria de nós, o que eu faria se fosse ameaçado pela milícia, eu não sairia mais nem na esquina, eu iria tentar morar na China. Eu também acho que esse valentão então, aí não é bem assim. Então esse ameaça aqui de gente vermelha. Gustavo, mas tu não pode comparar, Gustavo. Por que não pode comparar? A vida dele vale mais que a minha? Não, querido, não. Mas tu não pode comparar os vermelhos que estavam te perseguindo e a milícia. Por quê? A vermelha então, temos mais aqui, Gustavo. Mais assassino. Tu é muito macho, tu é cunhudo. Sou mesmo. E o Jean Willis não é ponto. Chegou. E o número de mortes no Rio Grande do Sul é igual às milícias do Rio de Janeiro. Não, deixa. É assim. Tem que dizer pra ele que ele é machão, maravilhoso. Tá. Fala, pergunta, seu... Não, antes de fazer a pergunta, eu vou apenas e rapidamente dizer que eu fui ameaçado de morte. Eu tive um revólver, uma 765 na minha cabeça, na Avenida República do Líbano, em São Paulo. Eu fazia um programa policial cuja audiência alcançou 1.056.000 ouvintes. A maior audiência da história do rádio de São Paulo. E era um programa policial profundamente agressivo. Né? Eu fiz muitas e muitas denúncias, eu tinha 3 repórteres investigativos, era violento demais, ameaçaram a minha família, ameaçaram tudo. Bom, então, para encerrar, eu quero dizer a vocês que a pessoa que se sente ameaçada é uma das coisas mais terríveis, porque você não sabe se tem alguma coisa dentro do teu carro. Eu tinha 2 carros na época. Eu morava na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Quem conhece São Paulo, morei 12 anos em São Paulo. A Vila Nova Conceição, que é o bairro mais classe A da cidade de São Paulo, que fica junto ao Ibirapuera. Eu tinha uma posição invejável em São Paulo. Eu pensei... Liguei para um amigo meu, delegado de polícia, o Oscar Matsu, meu querido amigo, que eu não vejo há tantos anos. Ele mandou um policial ficar comigo. Olha o que eu passei em São Paulo por causa do programa policial. Envolvi o secretário de Segurança Pública nisso aí. Foi um horror. Os vizinhos queriam que eu saísse do prédio, queriam me expulsar do prédio. Porque, sim, eles não têm paz, têm medo? Sim, expulsar do prédio. Aí o que aconteceu? O secretário de Segurança, que depois foi governador do Estado de São Paulo, que era meu amigo pessoal, me chamou e disse: olha, nós sabemos da tua vida, é isso, teu filho, teus filhos, tua ex-mulher, todo mundo sabia tudo da minha vida. Vamos fazer um pacto aqui, para de falar. Era um delegado de polícia. Sim. Um delegado de polícia que eu havia feito uma denúncia e com isso ele havia sido... Para de falar nisso aí que eu te garanto que não vai ser mais incomodado. E tu parar? Parei de falar. Claro. Parei de falar. Porque eu tinha a segurança dos meus filhos, além da minha segurança. Eu entendo isso, do Jean Willis. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Porque o medo faz isso. Exatamente. A título de informação e também para colocar assim mais um temperinho nessa conversa, o próprio Jean Willis disse que decidiu quando ficou sabendo que enquanto deputado Flávio Bolsonaro empregava no seu gabinete familiares de milicianos. Tudo uma jogada política para atingir o Bolsonaro. Claro. Eu também comentar, só fazer uma observação, que assim, nos últimos anos, eu tenho certeza que todos nós perdemos amigos, familiares, que também se mudaram do nosso país por conta da violência. Então, as pessoas saem. E não é por um lado ou por outro, por 1000 motivos. Todos nós perdemos muitas pessoas que estão hoje em Portugal, estão nos Estados Unidos, estão recomeçando, por conta também dessa situação. Mas eu posso mudar de assunto, Magda? Não, só um pouquinho. Não pode. Não pode. Vitorino, o que mais você quer dizer? Eu vou tirando a ficha aqui do novo deputado que vai assumir o lugar do Jean Willis. Rapaz, ele já teve... Gente boa? Já teve encrenca em Londres.
Eu falei que ele foi preso 9 horas. Foi preso em Londres, coisa e tal. A Ana acabou de dar a ficha do cara e tu tá repetindo. Mas só que ele foi preso no Isso caso acontece Snowden, que ele acabou denunciando aquele processo, né, de que os Estados Unidos teriam envolvimento. Foi preso lá, o rapazinho... Ele é casado até com o cara que fundou o Intercept. Ana, ele apresentou a renúncia, João Willis? Ele formalizou? Já foi embora, formalizou. Formalizou a renúncia. Olha aqui, eu quero pedir desculpa pro telespectador, que o barulho que foi no meu telefone, a doutora Mayra Calef me mandou um negócio e começou a tocar que o dia 4 de fevereiro é o dia mundial, não é o dia mundial, uma outra coisa, de combate ao câncer, não sei o quê. Desculpa, tá? Fui eu que me fiz bobagem. Posso eu falar da Venezuela? Pode. Tensão na Venezuela, a situação realmente crítica. Nós falamos bastante ontem a respeito das manifestações nas ruas, né, do Guaidó, Juan Guaidó, que se intitulou-se e autoproclamou presidente da República Bolivariana da Venezuela, mas hoje as Forças Armadas declararam apoio a Nicolás Maduro e ainda disseram que acreditam que seja um golpe o que aconteceu pelo presidente da Assembleia Constituinte. Nisso tudo, teve uma reunião da Organização das Américas Unidas. Estados Americanos. Organização dos Estados Americanos. Houve um apoio maciço ao Juan Guaidó, né? Mas a Rússia já declarou que não apoia, quer dizer, não combinaram com os russos essa... Mas eles nunca estão nas panelinhas. Eles nunca estão nas panelinhas. É meio que equilibra, né? Os países que apoiam e os que não apoiam. O que apoia? Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Chile, Canadá. O que não apoia, né, e que está apoiando o presidente da Assembleia Constituinte, que não está apoiando o presidente, está apoiando o Nicolás Maduro. Rússia, Turquia, China, Cuba, Bolívia e Nicarágua. Glaze Off, Maria do Rosário, não está aí? A União Europeia... São países que têm regimes de esquerda, né? Bolivarianos. E a União Europeia, que também estavam pensando o que ia acontecer, declarou que não fica nem do lado de um, nem do lado de outro, e que acredita que tenham que ter novas eleições. Mas eu pergunto para a bancada, o que vai acontecer, Chicanto, foi daqui para frente? Vai perder força a população. O apoio da população ele silencia, contra ele vai acontecer que o Juan, esse vai ser preso. Vai ser. Pois é, e aí ele vai ganhar cada vez mais como um cara que fez um golpe. Os Estados Unidos vai ter que não vai fazer os Estados Unidos. Não vai, né? Hoje, na Venezuela, existem 1.200 generais. Maduro, quando ele faz uma promoção em massa. Faz uma promoção, ele dá, entre outras coisas, uma caminhonete Hilux para cada um dos generais. No exército brasileiro, nós temos hoje, não passa de 100 generais, no Brasil todo. E a Venezuela tem 1.200. Então, ali ele criou toda uma estratégia de autoproteção, né? A Bolívia fez isso. Uma das formas dos poderes militares é tu ampliar o gadget de general. O cara eu vou perder um cargo legal, uma Hilux para apoiar o Juan. Na real, ele comprou as Forças Armadas. E pediu a lealdade acima de tudo. Imagina só, as Forças Armadas, que deveriam ser leais ao povo, são leais a apenas uma pessoa, um ditador. Essa é a situação que hoje vive a Venezuela. E eu escutando uma entrevista hoje, Mário Barcelos, falando sobre uma pessoa que entende sobre essas relações internacionais e tudo mais, e o jornalista indagou o seguinte: mas não dá para saber se é bem assim a situação da Venezuela, né? Ontem mesmo eu vi um argentino postar um vídeo no supermercado dizendo que o supermercado está super abastecido e tudo, e fiquei na dúvida se aquilo era verdade ou se aquilo era fake. Ele disse assim, tu tem que analisar, são os fatos. As pessoas estão saindo da Venezuela. 3 milhões. São 3 milhões. Estão comendo rato. As pessoas estão se alimentando. Carne podre. Carla, creio que tudo isso que tu falou é verdade. Agora eu faço uma pergunta para ti. O Vitorino responde, ou a Ana. Quem o Jean Willis apoiava? Mas pergunta para qualquer outra bancada. Quem o Jean Willis apoiava? Ou o Maduro ou o povo venezuelano? Quem o Jean Willis? Então quem o Jean Willis que vai embora? Então a milícia tem razão contra o Jean Willis. Muito bem.
Não, eu só queria... E o Vitorino mais razão ainda. Eu só queria complementar o que a fala da Rússia, da Federação Vitorino, Russa. está muito bem apoiado. O Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores. Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores, ameaçou os Estados Unidos. Foi forte. Aí eu comecei a mexer na minha memória, lembrei das invasões da Rússia na Ucrânia, até aqui, como é o nome? Crimeia, anexação da Crimeia, parte da Ucrânia que foi tomada, uma parte que fala a Rússia e tal. Botaram um enclave lá. Sim, Quando a Rússia tem interesse, eles tomam conta, ninguém pode dizer nada. Agora, contra os Estados Unidos, isso é tudo pano, né? A cortina de fumaça, essa ameaça, a China também, não vão fazer absolutamente nada. Sabe o que vai acontecer? Vão continuar as pessoas fugindo da Venezuela e passando cada vez mais fome. Enquanto um comando não for lá e der um tiro na cara desse vagabundo. Sim, Roberta tem que ser a milícia para pegar ele. Pode. Eu vou falar um pouquinho sobre economia doméstica, porque o SPC Brasil, junto com o Banco Central, descobriram que 73% dos brasileiros não conseguiram pagar suas dívidas no ano passado. Entre os quais não conseguiram porque não tiveram realmente dinheiro. 62% tiveram dificuldade de fazer o planejamento e aí não conseguiram pagar as contas. E 12%, acreditem, dizem que não conseguiram pagar as contas porque tiveram preguiça de se planejar. O que se identifica? Se identifica que por trás disso... Mas isso tem um entendimento, inclusive existe dentro da economia um olhar da psicologia, de como as pessoas lidam com o dinheiro. E muitas pessoas, já sabendo que não vão ter o dinheiro suficiente até o final do mês, ou que é difícil se dar conta que realmente é uma situação complicada, acabam não fazendo algo que é anotar os custos daquilo que está pagando, seja das suas contas fixas, seja de gastos extras e seja de pagamentos de supérfluos. E aí as pessoas se perdem, aí vão atrás de lidar com, enfim, créditos ali fora que tem os juros muito altos, são os maiores do mundo. Então, a ideia e a sugestão de especialistas é o quê? É a gente ter aquele momento chato, que é a gente prestar atenção para onde está indo o dinheiro. A gente passa o dia inteiro correndo atrás, trabalhando para ganhar dinheiro. E aí, quanto tempo a gente gasta para cuidar de observar para onde está indo esse dinheiro que a gente trabalha e sua para ganhar? Então, se a gente começa a se planejar, aos pouquinhos vai eliminando essa situação. É claro que com desemprego isso é muito complicado conquistar. E é por isso que a gente está ali na torcida para diminuir o máximo de tempo. Eu não consigo me organizar porque eu não tenho dinheiro nem para completar o mês. Vou guardar, não dá. E tem gente desempregada, não dá mesmo. Gostaria de me desonerar dos nossos admiradores, dona Maria. Por favor, eu também tenho admiradores. Então, eu quero começar rápido a minha lista aqui. O seu Marcelo e a dona Cristiane Flores, o casal. Sabe que quando é casal eu fico feliz, que eles estão abraçadinhos ali, criando clima. Aí no intervalinho ali, se o assunto ficar chato, eles vão lá dar uma namoradinha. Isso é muito legal. O seu Aníbal e a dona Lilian Sade são amigos de vários da bancada, que é a nossa querida Lilian, sempre conosco. Seu Jairo Matheus da Silva. E por último, o casal mais apaixonado, Idaci Jacomelli e a dona Amanda Reis, um casal recém-formados, estão em lua de mel. Vida longa esse querido casal. Pensei que o senhor ia falar dona Magda e o senhor Vitorino. Olha aqui, dona Magda e Vitorino não se separaram definitivamente, não há a menor possibilidade de acordo. Não tem É litigioso, dona Magda, já deixa meu cartãozinho com a senhora aí, dona Magda. Completamente litigioso. O que a Mayra queria me dizer é que 4 de fevereiro é o Dia Mundial do Câncer. Trata-se de uma campanha de utilidade pública que visa tentar evitar milhões de mortes a cada ano por meio de aumento da consciência e educação sobre a doença, além de pressão sobre governos e indivíduos em todo o mundo para que se mobilizem pelo controle do câncer. Eu puxei esse assunto de novo, porque hoje um médico que me atendeu lá no Núcleo da Mama, hoje lá no Moinhos de Vento, que eu fui fazer meus exames, eu, obviamente, não peguei o nome do médico, mas ele me disse que os pais dele, que são o seu Luiz e a dona Solessi,
amam o nosso programa, assistem todas as noites e gostam muito de nós. Muito obrigada aos senhores. Eu posso fazer uma pergunta para o Vitorino? Deve, desde que ele saiba responder. Não, acho que ele sabe mais do que eu, porque um telespectador perguntou para mim, boa noite, Chicão, o motivo real da renúncia do seu Jean Willis é que ele já pode se aposentar com belo salário. É verdade isso aí? Você é um cafajeste, quer me enrolar? Enrola esses mequetrefe aí. Então, viva a milícia. Viva a milícia. Viva a milícia, não. Não, viva a milícia, porque esse cara aí tem que sair mesmo daqui. Não tem nada a ver, por causa do salário. É um vagabundo, vai morar na Europa ganhando 10 mil dólares. Contra o cara que está fazendo mal contra o Brasil. Não. Ele está fazendo mal contra o Brasil. Quanto a isso, o que tu pensa do João Willis não me interessa. Mas tu saudar a milícia que dizima uma população, Chicão, tu te compromete. Não fala disso que não. Eu quero a cabeça do Jean Willis. Eu também queria a cabeça do Jean Willis. Porque esse cara é do mal, é um fanático de Satã. Não, isso por mim tu pode pensar. Satã enrola todo mundo para pegar o dinheiro e ir embora. Mas ser mentiroso agora é adorar Satã. Não, ele deve ser. Então a gente tem um culto lá no nosso aquela cara horrorosa dele ali. Parou. Agora vocês já estão atacando a beleza das pessoas. Mas não tem beleza, isso aqui é uma mistura de arame farpado com base de boia. Não, eu acho que eu tô pela milícia. Não, mas eu vou dizer, não é de arame farpado. Sabe aquele cachorro que tem os pelos para estar amado? Tenho aqui, posso passar do Jean Willis com o Adélio Bispo? Pode. Ah, meu Boa Deus. noite, que gente. Ruim. Do ruim pro pior. Uma pergunta da nossa telespectadora Cida, aqui de Porto Alegre. Gostaria que os advogados da bancada explicassem por que a OAB se achou no direito de entrar com ação a favor do Adélio Bispo para que o mesmo não informe quem está pagando os seus advogados. Tem conhecimento disso? Ação? Não existe. A OAB não entrou com ação nenhuma. A OAB, a OAB defende que um advogado, tal qual um médico, um engenheiro ou qualquer outro profissional liberal, tem que ter preservado a sua intimidade fiscal e tributária. Ou seja, alguém pede satisfação para um arquiteto, alguém pede satisfação para um arquiteto é contratado para decorar uma casa. Qual é o direito que o fisco tem de cobrar isso do dono da casa? Tem que cobrar do arquiteto. Ué, onde é que o senhor botou esse dinheiro? Não está aqui na sua declaração de imposto de renda. Por que o advogado tem que dar a satisfação dos seus honorários? Por que o médico tem que dar a satisfação dos seus honorários? Ninguém dá satisfação. Isso é sigilo fiscal. Isso é constitucional. Então, assim, quem é que está pagando? A origem do dinheiro? Quem é que está pagando os advogados? Pô, não tem que processar os advogados, tem que processar o seu Adélio Bispo. Ele que tem que explicar a origem do dinheiro. Sim, agora, processar os advogados, cobrar dos advogados, eu não admito que ninguém pergunte para mim, o senhor está advogando para o fulano, na hora que o fulano tirou dinheiro, o problema não é meu, o problema é dele. Está pagando? Ele está me pagando, o problema é meu. O fisco quer fiscalizar. Eu tenho que declarar que ele me pagou. Tem uma coisa, talvez ela tenha entendido... Não. A OAB considera nulas as provas obtidas em escritório do advogado de Adélio, tá? Sim. Sim, eu estou só esclarecendo. Tem alguma coisa, mas não é o que ela perguntou. Ela perguntou outra coisa. É que tem um aspecto importante disso aí. A lei é bem clara. Você não pode chutar a porta de um escritório de advocacia porque esse advogado tem um cliente que ele está defendendo, que seja culpado ou não. Sim. Não interessa. Tanto que os mais ganham são os que defendem os malzinhos, né? Nesse sentido que eu entendi aqui que a OAB se manifestou. Se for assim, você vai chutar a porta de todos os advogados, porque advogado tem um lado, o lado que ele é contratado. Então você não pode... o doutor Gustavo Vitorino defende o Zé dos Cachorrinhos, que é um traficante... O Zé dos Cachorrinhos, que é um traficante em Viamão. Vamos lá chutar a porta do escritório do doutor Gustavo Vitorino para pegar provas contra o Zé dos Cachorrinhos. O que é isso? Não pode. O que é isso? Dona Magda, eu preferi que o Vitorino falasse primeiro, que ele estava até agora como integrante do Tribunal de Ética da OAB, lida diariamente com isso, agora passou a conselheiro, vai para a segunda instância, né? Mas a gente tem que separar a matéria. Primeiro, são os dois inquéritos que nós temos trazido aqui. Um que já foi encerrado,
né, sobre a autoria do Adélio, e segundo, a investigação do inquérito, que ainda não foi encerrado, de saber quem estaria financiando ele. Sim. No meio disso, neste inquérito, a polícia houve por bem fazer uma investigação no escritório dos advogados, e contra isso sim surgiu a Ordem dos Advogados do Brasil. O escritório de um profissional não pode ser violado. Há uma lei 8.906, que o Gustavo trabalha debruçado diariamente sobre ela, que é a prerrogativa, é uma lei federal. Pode. Saber o que é? Quem eles são porque quem são os advogados? que eles queriam saber? Quem é que paga para eles? Não, eles sabem quem são os advogados. Os advogados estão lá na defesa. Eles queriam saber quem paga esses advogados. E esses advogados se reservaram um direito constitucional, de não precisar publicizar quem lhe paga. Só existe uma forma de você obter isso. Você tem que ter uma ordem do juiz e, para entrar no escritório de advocacia, você tem que ter a ordem do juiz e o acompanhamento de um membro da OAB habilitada, Comissão de Prerrogativas. Pode, desde que tenha isso. Muito bem, a polícia não fez nada disso. Foi lá e chutou a porta do escritório do advogado e revirou os papéis para saber quem é que estava pagando. Entendi. Isso é crime. Sim. Isso é crime. Então, assim, a OAB não está defendendo o Adélio, não está defendendo ninguém. Não tem nada a ver com o Adélio. Tem nada a ver com o Adélio. A OAB está defendendo o advogado. Porque se alguém chutar a porta do escritório de um médico para olhar a documentação do médico, o Conselho Federal de Justiça sabe a porta lá em casa. Também não pode. Vai sair correndo. A realidade é que A realidade é que alguém, isso aí que o Vitorino falou, está absolutamente correto. Sim. Agora, alguém está pagando os advogados. Porque advogado não trabalha de graça. Meio de eles tentarem chegar, então, que é esse. O seu Adélio tem que dizer quem é que está pagando. Qual é o problema? Tem alguém pagando, mas quem é essa pessoa que paga? Os advogados, eu acho que talvez nem o Adélio saiba quem é que está pagando para ele. É possível. Os advogados. Olha bem, essa é uma situação que envolve sigilo fiscal. Claro. Que tem previsão constitucional. Então, assim, que pode ser quebrado? Pode. Por uma ordem. Sim, ok. Isso que eu queria saber. Não é intocável. O erro está aí. Enfiar o pé na porta e não é assim. A polícia encaminha ao juiz, o juiz diz, olha, é que o juiz, para autorizar a fazer isso, é preciso evidências. Você precisa de evidências. Para aí, tem uma transferência de dinheiro aqui, assim, alguma que é parte interessada que está defendendo. A parte interessada, bom, vai lá. Principalmente nas milícias, às vezes pagam para defender aí esses eles pequenos. Vão lá e informam a OAB. Para não ter a delação, né? Porque às vezes o pequeno delata o grande. Informa a OAB, e a OAB manda um representante com a polícia, eles vão lá e chutam a porta do advogado. Sim. Aí está autorizado para a justiça. Porque senão, aqui, ó, já imaginou, não teria mais advogado criminalista. Porque todo dia ia ter um policial chutando a porta do escritório dele. Tanto que a maioria dos advogados começa como advogado de porta de cadeia, né? Para pegar qualquer tipo de crime, porque pega aqueles... O Ruth, mas tu é um cara bom de evidências, né? Tem sempre que me oportunizam cantar evidências, dona Magda. Ficou uma marca agitada. Eu quero contar uma passagem no transcurso do natalício do nosso amigo Vitorino. Me foi solicitado... Você está tomando engove até hoje. Foi o transcurso do natalício. Tá ali, tá bom, então segue adiante. Estávamos lá em Convivas, e aí a dona Magda foi ao microfone brilhar mais uma vez e pediu que cantasse evidências, ao que fomos acompanhados por toda a plateia, porque realmente a música é um hino. A música é um hino, ela de uma profundidade. O senhor sabe quem é o autor da música? Sim, eu só quero dizer que a história do Evidência é mais bonita. Eles fizeram a música, quem fez o Zé Augusto fez a música. E aí botou no seu, na época era um play, era disco. E aí não deu sucesso nenhum. Daqui a pouco, passou um tempo, os Chitãozinho Choró ligaram para ele e disse assim, sabe aquela música que tu gosta, que tu gravou, assim, a gente pode botar no nosso CD? Ele disse assim, olha, poder pode, mas ninguém gostou, 2 produtores não quiseram gravar essa música, né? Mas tu podes fazê-lo. E hoje é uma música que passou fronteiras. É mundial. É um hino. A doutora Roberta me pede uma palhinha. Mas um pedido da doutora Roberta é uma ordem para o senhor?
Por favor, vamos Magda, cantar. como já estamos no adiantado da hora, vou me permitir essa licenciosidade. Então faça essa licenciosidade poética. De dizer que não lhe quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Olha! Dona Magda, eu quero lamentar que normalmente a apresentação deste número é feito com a abertura do solo de Gustavo Vitorino, que foi quem mais fez a represália aqui. Não, eu nunca toquei com ele essa música. Claro que sim, eu já vi gravado, ele já gravou, você tocou. Tem as minhas redes sociais, Não, eu não temos estava várias vendo. apresentações, eu e o Dr. Gustavo Vitorino juntos, e esta música está gravada com solo de Gustavo Vitorino. Eu notei uma leve semelhança da voz dele com a do Sinatra. Igual. Canta um pedacinho do My Way, por favor. Especialmente. Now, the now is near, and so I face the final curtain. Igual! Quem é que percebeu alguma diferença? Quem é que percebeu alguma diferença? Nenhuma. Só a falta da orquestra. Mas vamos para a realidade. O Frank Sinatra morto O Vitorino tem uma teoria sobre casamento. É igual o Frank Sinatra depois da morte. O Vitorino tem uma teoria sobre o casamento com uma piada, Vitorino. Eu achei muito legal. Não, falando em teoria do Chicão, posso falar uma achei teoria? legal a teoria dele. Tá, depois ele vai pra piada. Eu lembrei Muito muito Blade do Chicão hoje, recebi um post desses, assim, montados, uma montagem. Eu vi aquilo, achei encaminhei barato. pro Chicão. Porque o Chicão tem a teoria que a mulher que vai viajar pra Isso é fora verdade, e tal, é o selfie alone. Tira selfie alone, sem estar com ninguém nunca, Tá né? sendo bancada por um velho ou tá com um cara muito barrigudo do lado? Não quero mostrar. Isso aí é coisas de Chicão Tofã. É a teoria realidade do Chicão total. Tofã. Tá bom. Daí eu recebi uma muito boa, Mário, tá aqui do meu lado, pode conferir, ó. Postar foto numa lancha é fácil, daí aparece muitas mulheres todo mundo lindas, faz, quando vai pro de Rio é biquíni, tá? E aí embaixo aparece... Quero ver postar com os donos. Cada cara. Se a mulher tem um cara boa pinta, um namorado que nem o Ruth, que assumiu ela, tá em Angra, em Cabo Frio, que nem bem o cara. quietinha. E mostra Olha o ali, cara Magda, junto, olha agora ali. não mostra. Olha ali a pessoa. Gente, eles escolheram a dedo. É um, Cara horroroso. é um festival de bagulho. Um horror. Aí eu disse, achei a tua cara. Ele, o quê? Tá me comparando com esses velhos caquéticos? Não, Chicão, a Tá, e agora Já conta o que os negócio. homens É real isso aí. Já que os homens foram destruídos, o cidadão chegou em casa por volta de 8 da noite com um amigo para jantar e a esposa o recebeu me xingando. O que é isso? Isso é hora de trazer gente para jantar aqui em casa. Eu tô de pijama, não fiz minhas unhas, meu cabelo tá todo esguerrado. Não tá, a sala tá desarrumada, a louça do meio-dia eu não lavei, tô na TPM, tô irritada, não vou pra cozinha fazer nada. E por que você trouxe esse cidadão aqui? Eu disse, não, é que ele é muito meu amigo, eu tô fazendo por ele o que ninguém fez por mim. Ele tá pensando em casar e eu trouxe pra ver como... É a real total. Ai, mas aí é dose também, né? Realmente. Mário Barcelos, vamos pôr um pouco de seriedade nesse negócio aí. O primeiro aniversariante de hoje, o Chicão já citou aqui diversas vezes o imperador Adriano. Adriano. Tem a muralha de Adriano. Eu conheci a muralha de Adriano, fica a 150 quilômetros de longe. Não é o ex-centroavante do Flamengo, né? Mas era imperador Mas romano. era o imperador Adriano. Imperador romano. Bom, o segundo, Beaumarchais, autor de teatro francês, né, que foi uma das grandes figuras, um dos grandes autores. O teatro francês sempre foi um teatro diferenciado. O Marechal Walter Model. Esse foi um dos mais, digamos, premiados, se é que eu posso dar esse título, que recebeu mais medalhas na Primeira Guerra Mundial. Cruz de Ferro de primeira classe, Cruz de Ferro de segunda classe, uma série de medalhas atinentes à sua participação na Primeira Guerra Mundial, já como oficial. Termina a guerra, ele continua no Exército. O Exército, depois do Tratado de Versalhes, o Exército alemão é reduzido a 100 mil homens, como é hoje, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora tem 300 mil homens, é o maior exército da Europa, exército, não forças armadas. É o exército da Alemanha, o exército que tem 300 mil homens. E aí ele começa a ser general das divisões Panzer, chega acompanhando outros, o Heinz Guderian, que foi o grande general com seus Panzers, que chega até a cidade de Paris. Bom, o que acontece? Passa a guerra, perdem a guerra, e em 1945
exatamente ao final da guerra, quando ele vê que não há mais nenhuma salvação, ele como marechal, cheio de insígnias, dá um tiro na cabeça com a sua oliveira. É impressionante essa é a história da Segunda Guerra. João Pessoa, capital da Paraíba, dado o nome em homenagem a este... Eu achei que era uma avenida. Mas também é uma avenida. Por isso que tem aquela avenida, ou tu acha que é a avenida, o homem nasceu e botaram o nome da avenida nele? Ele foi candidato à vice-presidência na chapa do Getúlio Vargas e foi assassinado por um desafeto num bar, num café, ou seja, o Valaxê, seja lá o que for, na cidade do Recife. Com esse assassinato, dá ao Getúlio Vargas subsídio, um dos subsídios para fazer a tomada do Rio de Janeiro através da Revolução de Outubro de 1930. Todo mundo sabe o que aconteceu, Getúlio assume o poder amarrando no obelisco ali da Cinelândia, que nem existe mais, eu não me lembro se ainda existe esse obelisco, os pingos, os cavalos do Rio Grande que foram de trem. Outra figura que também o Chicão conhece, o maior goleiro da história do Grêmio, Eurico Lara. Inclusive tem um quadro que é considerado uma das maiores defesas do mundo na antessala do presidente Romildo Bolzano. O Augusto Maier, que era um jornalista brasileiro, Rafael Caldana, que não tem nada a ver com o nosso querido amigo Caldana, o Rogério Caldana, o Rafael Caldana, que foi um político venezuelano, que foi presidente, inclusive, da Venezuela. Que também teve gente que seguiu ele, que fez um golpe. Isso. Ernest Borgnine, este é um ator, excepcional ator de Hollywood, que fez muitos e muitos filmes, grande personalidade, e que fez uma figura marcante naquele filme A um Passo da Eternidade, onde dá o Oscar de melhor ator coadjuvante ao soldado Mádio, interpretado pelo Frank Sinatra, que faz o ressurgimento do Sinatra. Borgnine era o sargento que bateu nele, ele estava bêbado, bateu tanto até matá-lo, nesse filme. Uma das cenas mais chocantes desse filme, estrelado pelo Ernest Borgnine, Burt Lancaster e outros tantos atores. Nico Fidenco. Nico Fidenco foi um cantor italiano que fez muito sucesso no Brasil na época em que a música italiana era muito rodada nas emissoras de rádio. Eu rodei muito essa música Legata a um granello di sabbia. Granello sabe significa um grão de areia, uma espécie de encadenamento do grão de areia. Guardar em italiano o grão de areia. Paulo Diniz, meu querido amigo, trabalhamos juntos na Rádio Globo do Rio de Janeiro. O Paulinho Diniz, o Paulo Diniz cantor, não o nosso Paulo Diniz que nós tínhamos aqui em Porto Alegre, o disc jockey, esse é outro. Não, estou falando do cantor Paulo Diniz, que está paralítico, ele anda de cadeira de rodas, vai fazer show de cadeira de rodas. Então, ele era locutor junto comigo na Rádio Globo. Naquela época tinha locutor e nós trabalhamos juntos, fizemos uma amizade. Ele grava o seu disco e faz sucesso nacional. Realmente foi um grande sucesso, ficou doente e infelizmente mora no Recife, mas continua trabalhando, fazendo alguns shows. Neil Diamond, este, para mim, um dos grandes cantores, mas um grande produtor de discos, Produz os discos... Rose, grande canção dele, que eu adoro. Produz os discos da Barbra Streisand, Guilt, por exemplo, aquele Culpado, a música do Bee Gees, um dos Bee Gees, que é linda essa música, Culpado. A pessoa que não tem ninguém deveria ser presa. É um dos trechos da letra. Sharon Tate. Todo mundo lembra do assassinato do Charles Manson, a família Manson, Ele foi o Polanski, ela era casada. Teve uma morte terrível. Se o Polanski tivesse junto ali, teria sido morto também, Teria sido morto também. Ele estava viajando por sorte dele, Rosana Guessa foi uma atriz brasileira. John Belushi, comediante americano, também que faleceu muito jovem. John Belushi era um dos irmãos. Irmãos Cara de Pau. Isso. O filme dele, o filme era divertido, a comédia é divertida, mas as músicas do filme eram maravilhosas. Eu me lembro da Natasha Kinski, a filha do Klaus Kinski. Uma romena ganhou. Linda, ela fez um filme chamado A Pantera. Isso. A Natasha Kinski está completando hoje 58 anos de idade. Olha como o tempo passa. 58. Isso. Nasceu em 1961. Inclusive, ela com 15 anos fez um filme com Polanski, o Roman Polanski, e foi namorada dele com 16 anos, 15, 16 anos. Teve um caso. Bom, hoje tem outro nome. E eu quero, encerrando, fazer uma grande homenagem para mim, o maior músico gaúcho da atualidade, que está completando hoje 39 anos, Yamandu Costa. Ai, que não existe no Rio Grande do Sul.
eu não conheço pessoalmente, estou a cavalheiro para falar a respeito. Conheço. Todas as vezes que eu ouvi em gravações, vi na televisão, realmente me apaixonei pelo... Ele é um virtuoso. É um virtuoso. Essa é a palavra. Violonista, né? Como instrumentista. Isso, não é cantor. Se um dia ele chegar a cantar como o senhor, ele vai ficar multimilionário, com toda certeza. Se eu substituir ele pelo Vitorino, eu ia aumentar minha dupla. Claro, evidências tocadas por ele seriam... Já que o Vitorino disse que nunca tocou para ti, tem que pegar o Yamandu. Tocado por quem, hein? O Yamandu? O Yamandu. Não, tem que ser tocado por um ser humano, porque o Yamandu não é humano. Não é, né? É um gênio, né? É um gênio. Eu diria que é um dos melhores violonistas que eu vi na minha vida. E olha que tu viu gente. Já vi gente, vi Paco de Lucia, vi gente maravilhosa, mas o Yamandu é genial. É uma pessoa que não gosta muito de entrevistas. Não, assim, ele é muito... Ele prefere ficar tocando durante 15 minutos do que conversar. Ele é muito tímido, mas ele é tímido. Ele é tímido. Ele é meio parecido com o Vitorino, meio fortinho, gordinho, né? Essa foi a identificação dele. O que eu gostaria de ter dele era a habilidade com o violão. Dinheiro. Dona Mara, tá aqui, tá encerrado. Muito bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje aconteceu uma coisa horrível em São Paulo, na verdade. Um carro foi esmagado por um caminhão baú que estava desgovernado. Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão teve problemas nos freios, desceu desgovernado. Em marcha, olha ali, em marcha ré, a Avenida Rui Barbosa. Atingiu 2 carros, esse é um deles, certamente o de trás também, sendo que esse ficou esmagado. Aí o carro derrubou o poste derrubou todo o centro da cidade, ficou parado. As causas deste acidente estão sendo e serão investigadas. Mas quero dizer aos senhores que hoje nós tivemos mais uma morte num corredor de ônibus. Uma senhora que queria pegar o ônibus estava chegando na parada, ela resolveu correr, não prestou atenção e literalse ela se atirou embaixo do ônibus. Morreu na hora, enfim. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu sei que as pessoas de manhã cedo estão indo para o trabalho, estão preocupadas, sabe? Mas tem acontecido, já é o segundo que acontece num curtíssimo espaço de tempo. Vocês têm aí algumas imagens, assim, corredor de ônibus não é para andar, gente. Não é para andar no corredor de ônibus. Não se atravessa corredor de ônibus que não seja num local com faixa, com sinaleira, sabe? Principalmente se o ônibus é muito alto, daqui a pouco a pessoa aparece e não tem o que fazer. Sabe? Uma coisa é uma bicicleta, é uma motocicleta, outra coisa é um ônibus. Ele passa por cima de ti e não sobra nada. E hoje as pessoas se preocupam tanto com a violência, né? Que as pessoas cuidam mais do assalto que não cuidam o óbvio, que é o trânsito. Nós tivemos no estado também uma notícia muito ruim, que foi aquele circense, 26 anos, apenas 26 anos, é Grupo TOL. Do Grupo TOL de Pelotas, Grupo TOL. Se estiver errado minha citação. 26 anos, era um mineiro, estava aqui com este grupo, é um grupo já que tem 19 anos, um grupo que tem um histórico, e Dona Magda, lógico que vai ser feita a perícia, vão produzir provas, mas o que se imagina é que ele tenha tido um mal súbito, porque ele não errou o ato, ele não fez o ato. O que é muito pior. Então, eles estavam treinando, eles estavam fazendo... Ele fez a impulsão. Ele fez a impulsão e não fez o movimento do ar. Esse movimento, esse aparelho, né? E aí... Que era baixinho, era 2 metros. Ele caiu... melhor para fazer isso, Ele caiu, bateu, chegou a levantar-se, falou com seus colegas o que aconteceu e aí... iniciou um processo de coma ali e veio a falecer 2 dias depois. É triste, lógico, estão todos abalados. É um grupo de 150 pessoas e ele era um menino que estava já há 3 anos trabalhando com eles, né? A única coisa, Dona Mãe, que a notícia não esclareceu e talvez o inquérito faça é por que estava sendo feito sem a proteção. Não sei se porque era muito baixo. 2 metros mas e meio. Mas eles têm eles têm essas coisas que aí tu valoriza mais ainda, né? Porque veja bem, se tivesse talvez uma proteção ali... certamente ele não teria morrido. Mas o inquérito vai fazer isso, vai sair, ele caiu com as costas, bateu com a cabeça e as costas. É uma questão trágica. E a família aí que tinha vindo a mãe para assistir. Olha, ele é de Minas Gerais, a mãe tinha aproveitado as férias, veio ver o trabalho do filho aqui se depara com isso. Bem menos trágico, mas
Não dá pra gente entender o que está acontecendo, se é falta de verba, se com 500 camareiros, 300 dormitórios, assessores, não deu para ver que o príncipe William, ele esteve em Davos, né? E ele foi participar, sei lá, entrevistou, foi lá fazer uma entrevista com um naturalista, enfim, aquelas coisas dele que ele tem, ele e a Meghan, né? A conversa foi transmitida pela internet, enfim. Mas o que mais prendeu a atenção das pessoas, e eu sei que quando tem uma coisa diferente, já não sabe nem o que estão falando. O Duque William, esposo da Meghan, aquela senhora bem chique, bem bacana, estava com as pernas cruzadas e ele tinha um furo na sola do sapato. Estava gasta a sola do sapato do Duque. Ou está faltando dinheiro, ou tá faltando que 300 empregados que ficam naquela casa, tem que olhar o sapatinho, amigo. O sapato, se a gente não cuida, ele faz aquela boca de jacaré, ou tá furado. O Duque estava com o sapato do pé direito à mostra, porque ele cruza as pernas quando senta, e o furo lá, levou o buraco do sapato para Davos. Nas festas eletrônicas tá um pouco na moda, esse se chama estilo homeless. Ah, não. É moda. Agora aquele estilo todo bonitinho, babá combinando. Tá, mas não precisa estar com a sola de sapato furado. Mas... Não, homeless é o estilo que eles chamam. Ah, não, mas não é o caso dele, né? Há quem diga assim, ele é gente como a gente, anda com o sapato furado. Não, o meu quando tá furado, porque tá gasto mesmo. O meu também. O meu agora abriu umas bocas de jacaré, tudo. Porque eu quero dizer pra vocês, guardar sapato, ele seca o couro, né? Resseca muito o couro. Não tem que aproveitar a liquidação agora, tá tudo liquidando. Mas aí depois vai ter boca de jacaré. Eu ainda confio num bom sapateiro e a verdadeira meia sola. Eu levo meus sapatos todos. A verdadeira meia sola que dá uma rejuvenescida. Não, meia sola é quando o sapato é bom, você vai bota uma sola inteira, cara. Mas tá difícil encontrar, né? Não tem. Eu te digo. Ali na ladeira tem. Historicamente. Deixa de ser perdulária, dona Magda. Meia sola procurei, encontrei um, fez um serviço péssimo. Não, tem que ir num bom. Desiste do sapato. Eu tenho um bom ali no Higienópolis pra te dizer. Na ladeira, que cada vez tem menos, um mas cada vez fecham mais. Assim no centro tem fechado mas vários. Aquela sapataria era de uma pessoa, de um senhor, que ficou famoso aqui em Porto Alegre. Ele passou, acho que 50 anos naquela sapataria ali. E ele era famoso porque cada vez que a gente chegava lá, conversava. E quando tu ia buscar o sapato, ele tinha perdido um pé do teu sapato. Olha, ele perde o pé do sapato, ele perdia as bolsas, mas ele era maravilhoso. Eu lembro como se fosse hoje, quando ele faleceu, um cliente que sempre estava lá escreveu alguma coisa para ele, falando da pessoa que ele era, de como ele se lidava com a comunidade ali, com aquela vizinhança. E eu lembro que a esposa dele eu peguei e eu fiz um quadrinho. Hoje, aquela sapataria, a viúva tentou levar durante algum tempo, mas uma coisa para uma mulher, e ela não sabe trabalhar, ela não é sapateira, e ele que era o sapateiro. Aí ela vendeu para os funcionários. E hoje os funcionários mantêm vivo aquele espaço ali, continuam trabalhando muito bem, não perde o sapato da gente, não perde. A gente vai lá com os 2 pés, recebe de volta os 2. E aprenderam com o melhor. E aprenderam com o melhor sapateiro dessa cidade, assim, pelo menos que eu... E assim, sapateiro, tem preço de sapateiro, entendeu? Mas o que me preocupa é que é uma atividade que não está se renovando. Não está mais, é isso que nós estamos dizendo. É importante ter. Porque hoje a gente fala muito da questão do capitalismo, do comércio, mas é até o fato de quem gostava de ter peças exclusivas com costureiros, a gente acha em grandes grifes, né? Ou até um evento especial, um casamento, formatura, mas aquela costureira que fazia a blusinha, que fazia o vestidinho, que a gente levava, né? Pagava até a retalhinho que tinha. Loja que tinha botão, que tinha... Não tem mais. Não acha mais. É o armário. Tu perde o antigo armarinho também tá... embaixo. Mas falando em aprender, Magda, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, porque é algo que vem preocupando muitos jovens agora que já começam o seu ano escolar, é a preparação para o vestibular e também para o Enem, que possibilita aí que os jovens, em alguns momentos, ingressem nas faculdades federais, também façam viagens ao exterior para aprender e se profissionalizar lá fora. E, de fato, o Jair Bolsonaro foi um dos críticos à última prova, que achou inadequado alguns assuntos levantados pela maior prova prestada, então, até para garantir quem está fazendo, né, aqueles cursinhos, quem quer garantir o ensino
médio ali e acaba optando por fazer o Enem. Então, o INEP falou que o Jair Bolsonaro pode sim ser o primeiro a receber a prova e, de fato, conferir todas as questões uma a uma para ver se está de acordo ou não com as suas ideias de governo e até se não aborda assuntos que ele colocou, como o próprio Jair Bolsonaro definiu, como sendo assuntos de ideologia de gênero, que acaba tendo uma conotação política. Então, o Jair Bolsonaro vai ser o primeiro a fazer o Enem de 2019. E vamos ver, né, se ele vai aprovar ou não, se todo mundo vai ter que mudar, porque é uma prova que a gente tem alguns problemas na questão da distribuição, dos gabaritos e tudo mais, sempre tem alguma polêmica, alguém vaza até mesmo as questões. Como é que eles vão fazer? E o INEP está fazendo justamente uma força-tarefa para evitar que isso aconteça e para que não tenham erros, tanto no gabarito como na distribuição das provas, porque cada uma tem uma cor, uma ordem de questão, para não ter a cola. É uma prova acaba sendo 2 dias, mas muito extensiva, assim, bem preocupante, porque o volume das questões, para quem presta, então, quem se prepara, sabe o quão complicado é passar e ter uma boa nota no Enem. Já que a senhora está falando em conhecimento, eu me atrevo a dizer mais uma frase do Nietzsche, o meu herói, o Nietzsche. Estava com saudade já. Friedrich Nietzsche. É preciso despregar os olhos de si mesmo para ver muita coisa. Eu errei aqui. Para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesmo. O que significa isso? Que as pessoas não tiram os olhos de si mesmo. Tá falando de quem? De muitas pessoas. Ah, tá. Ninguém específico? Não. Tem certeza? Não. Quem mais precisava não... Quem mais precisava não entendeu nada, Marne. Exatamente. Não tira os olhos de si mesmo. Tinha que ver a cena assim, ó. Paradinha, assim, com a boquinha de peixe, assim, ó. Não entendeu nada, dona Marne. Os olhos de si mesmo, né? Despregar os olhos de si mesmo para ver as coisas. O cara é um retardado. Não sei, tu é retardado? É o que eu mais temia, o cara que desprega os olhos de si mesmo é um retardado. Mas é sentido figurado. O que eu mais temia era isso, dona. Tu acha que não é arrancar assim, os olhos, vai botar o dedo, assim, pá, tira as bonitas. Tirar os olhos, virar pra ele pra se olhar. Isso é o que tu faz, porque tu tem pra te olhar, tu tá sozinho em casa, quem é que vai te olhar? E tu tira os olhinhos e bota pra ficar de olhando. Todos os dias o Vitorino entra em casa, primeiro ele olha pra peruca do Elton John. Vai lá, acaricia a peruca e tal. Depois ele se olha no espelho e pergunta. A Roberta não sabe que ele tem na casa dele uma peruca do Elton John. Espelho meu, alguém mais bonito do que eu? Nem pensar nisso. Ele diz sempre isso aí. Ô, Magda, a senhora vai se vender por uma maçã? Se tiver envenenada, não. Tem alguém na bancada. Marne, morde primeiro ali o troço. Mas é muito minúsculo. Esta não foi a que me tirou do paraíso, essa foi a que me levou para o paraíso. Credo. Vamos postar a maçã, porque outro dia a gente postou a banana, teve gente que... Não ficou bem. Posta a maçã. Eu postei a banana dele que ele tava, daí a pessoa procurou, mas que falta de respeito postar uma banana. Por quê? Se fosse uma maçã ou outra coisa, vocês iam postar. Claro, é o lanche do Mas era o lanche dele. Agora eu vou postar. Avisar que quando ele às vezes ele traz uma banana não tem nada de feio também. Essa maçã ele ganhou aqui na empresa. Traído as minhas bananas que eu trago aqui. E mostrar durante o expediente. E o pior é que ela substitui por tortas. Substitui por tortas. Qual é o problema? Quieta. De muito fundamento. Aí eu agradeço as imagens que aumentaram o tamanho da maçã. Senhoras e senhores, na maçã desmoralizada. Na TV a maçã ficou bem maior, ela é desse tamanho. É a maçã Jean Willis. Parou? Parou. O Jean Willis aqui estão perguntando por que o Jean Willis não foi pra Venezuela. Daí eu assim, muito... Mas estão mandando ele pra cada lugar aqui que não imagina. Bem mais longe. Que horror. Escoltofone, conta mais alguma coisa pra nós. Magda, como é que tira esse troço aqui, Magda? Tu tadinha pintada ainda? Sim, isso aí. Eu lavei. Gostou. Eu lavei. Mas não sai, não é lavado. Eu tenho um produto na... Passei álcool, gasolina. Não, eu tenho produto. Botou botar fogo no dedo, né? Não, mas eu tenho um produto. Passei tudo que é meleca, botei detergente de lavar prato. Mas não tentou tirar meleca. Mas homem que entende de fimose. Já experimentou botar acetona? De população de pássaros com rabo de madeira, de não sei o que, não sabe como é que se tira um esmalte? Eu não sei, porque eu não uso esse Dona troço. Magda, olha que disse... Então, tema para casa. Como Vitorino... Amanhã ele tem que aparecer aqui. Acetona eu tenho lá em casa. Acetona. Então, o Vitorino, vamos ver se ele vai aparecer de Dia Pintado amanhã. Eu acho que ele gostou. Beijo, durmam bem, até amanhã. Tchau.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.